O endomorfo, a predominância de fibra, que a gente chama de predominância, todo mundo tem os 3 tipos. Eu não sei, você já deve ter reparado, dos anos que você tem de trabalhar em academia, que às vezes tem aquele cara que é gigantesco, que a panturrilha dele é finíssima. Não vai de jeito nenhum. Ele treina, ele toma hormônio, ele faz tudo e não cresce. Por quê? A fibra do tipo 1 não chega a fadiga no treinamento normal. Ela trabalha, mas ela não chega a fadiga. Quando a fibra chega a fadiga, ela sofre microlesão, não descansa, adaptação, supercompensação e hipertrofia. A do tipo 1, ela produz energia tão rápido quanto ela gasta, mas não pode ter carga, porque senão você fadiga a primeira do tipo 2. Então é difícil. Já reparou o ciclista que faz vários quilômetros pedalando e tem panturrilha e perna boa? Sim. Aquilo que é o motivo que eu vou explicar mais para frente, o porquê que é daquele jeito. E no caso do endomorfo, a fibra do tipo dele é a do tipo 2, mas é subdividida em 2A e 2X. A do tipo 2, ela só trabalha com glicogênio. O glicogênio, ele puxa água para dentro da célula, e o neurônio motor, a fibra é inervada por neurônios motores, que a gente chama de recrutamento de unidade motora. Isso faz você recrutar mais fibras e pegar mais carga. Você pega mais carga, você provoca mais microlesão e aumenta mais a massa magra. Quanto mais massa magra você tem, mais supercompensação na hora de você se alimentar no pós-treino, comendo carboidrato, puxando glicogênio para dentro e água, maior você fica. Eu mandei uma foto para o Maurição comparando um ectomorfo com um mesomorfo. E os dois estão com percentual de gordura baixo. Mas não tem nem comparação volume. E também a qualidade muscular e a densidade. Porque o endomorfo, ele não trabalha com oxigênio. Ele trabalha com glicogênio. Então, se ele não fizer cardio para usar oxigênio, ele não perde gordura. Coloca na tela aí, Maurício. É exatamente essa foto. Para você, aquele número 1 é um ectomorfo. É um ectomorfo. E o número 2 é um endomorfo. É um endomorfo. E por que você julga um ectomorfo e outro endomorfo? Por 2 motivos. Primeiro, a dificuldade, o tamanho da estrutura óssea. Todo endomorfo, porque para aí pensa, Renato, Deus faz as coisas perfeitas. Deus não vai fazer você para pesar, pesar mesmo com percentual de gordura baixo, 110 quilos, uma estrutura óssea fina igual eu tenho. Não é compatível isso. Até o lance de sistema cardiorrespiratório, você tem que carregar mais carga. Não é à toa que está tendo muito problema no fisiculturismo, de atletas ficando muito pesados e tendo problemas cardíacos, né? A gente tem visto aí esse ano que chegou até a extrapolar o limite do superável. É como se o corpo não tivesse preparado para tanta massa muscular. Porque, por exemplo, eu quando ganho muito peso rápido, eu não durmo à noite. Eu começo a ficar ofegante, eu tenho apneia. Porque o teu cardiorrespiratório não está acostumado, ele está acostumado a estar com 90 quilos. Você ganha 10 quilos em uma semana, é 10 quilos a mais que ele tem que manter. Isso gera aquela ofegância. Esse lance aqui, ó, por exemplo, é o Nick Walker. Muitas das pessoas veem um cara magro e falam, esse cara magro, ele é ectomorfo. Não é bem isso. O cara magro, ele ainda não treinou a musculação, ou ele treina há pouco tempo. Ele não sabe o tipo de fibra que ele tem. E além da predominância, tem a porcentagem. Por exemplo, eu posso ter predominância de fibra do tipo 2, igual o Nick Walker, mas eu posso ter 80% de fibra do tipo 2 e 20% do tipo 1. Ou o contrário, 20% do tipo 2 e 80% do tipo 1, que é o que eu considero o meu caso, por exemplo. E apesar de ele estar magro aí, a gente já percebe que ele tem uma estrutura um pouco mais robusta, né? Ele já a cintura dele não é fininha. Ele estava numa preparação e ele mesmo falou que ele errou na preparação. E na foto dele antes, ele já era aquele aspecto endomorfo na escola. Ou seja, ele já era mais parrudo. Parrudo, né? Ossadura lá, grande, aí larga. Ele estava depletado, né? Estava depletado. E aí ele, com certeza, ele catabolizou. Eu acredito aí que ele deve até ter tentado fazer uma preparação aí, usando algum artifício que fez ele perder massa magra. Porque você pode ver que ele está com o físico de um cara que tem nada a ver. Dentro do que você estudou, então você entende, por exemplo, volta aquela para a primeira foto, Maurício. Dentro do que você estudou, você entende que um endomorfo nunca será capaz, ou teoricamente ele não é capaz de estriar músculo, por exemplo, como um ectomorfo? Não por um motivo, por o substrato energético. Lembra que eu falei do glicogênio? A fibra do tipo 1 não segura glicogênio, ela usa oxigênio como fonte de energia. O que puxa água para dentro da célula é o glicogênio. Cada grama de glicogênio, a gente sabe que puxa 3 gramas de água. Se você estoca glicogênio dentro da fibra, ela vai... Então, vamos supor assim, a fibra é desse tamanho. Se não tem a parte glicolítica dela, que é o que puxa água, ela vai continuar fina. Ela pode aumentar
a grossura do filamento de actina e miosina. Mas aquela parte expandida de água vai atrapalhar um pouco, não a definição, mas o cara vai parecer tão fibrado e tanta profundidade de corte. O estriamento, né? Dá para mudar isso? Dá. Mas cada pessoa, foi o que eu falei, além da predominância tem a porcentagem. E geralmente um endomorfo puro, o que ele é? Ele é um strongman. Ele levanta muita carga. Por quê? Porque eu falei do neurônio motor, recruta muito mais unidade motor, então ele tem a capacidade de levantar mais peso. A fibra puxa muito mais glicogênio, ou seja, ele tem mais energia para produzir ATP. Porque as pessoas acham assim, ATP, o que é ATP? ATP é a fonte não é a fonte de energia. ATP é a energia produzida por uma fonte que é o glicogênio. O glicogênio produz ATP e no caso do ectomorfo da fibra do tipo 1, não ocorre isso. Então a fibra trabalha, ela vai trabalhar, mas ela não vai chegar a ter um esforço máximo porque o corpo entra em homeostase, o corpo sempre busca homeostase. Se você não quebrar a homeostase daquela fibra, ela não tem por que se adaptar. Se você for na academia e treinar todo dia, o mesmo exercício, com a mesma carga, pelo mesmo tempo de descanso, todo dia, durante 3 anos, e você já é um aluno intermediário para avançado, você vai ter algum desenvolvimento? Não. Lembra que eu falei com você ontem que, para mim, na minha vertente, musculação se resume predominância de fibra, isso em primeiro, e quebra de homeostase? Você tem sempre que tirar teu corpo de estado de equilíbrio. É isso. Então vamos dizer assim, por exemplo, vamos pensar no Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin sempre deixou claro que ele... o Júlio é um cara que trabalha com o conceito de biotipos e ele sempre disse, Renato, eu sou um ectomorfo. E a luta do Júlio foi bater 11.000 calorias para ser um atleta open. E mesmo assim, ele nunca conseguiu ser um super heavyweight, por exemplo, assustador. Ele nunca conseguiu, por exemplo, ser um Nick Walker, por exemplo. E quando ele saía de preparação, se ele perdesse alguma refeição, rapidamente ele perdia 5, 10 quilos velozmente. E agora, na Classic Physique, ele está com muito mais facilidade. Por quê? Porque ele precisa de comer muito menos, porque ele fibra muito fácil. Se você pegar o Júlio agora, por exemplo, o Júlio, ele voltou a treinar em março. Em dezembro ele quase morreu. Cara, você vê o Júlio agora, ele tá fibrando tudo. É igual a foto que eu vou mostrar a minha. Fibrando tudo. Então você acha que essa capacidade que o Júlio tem de fibrar e estriar a musculatura também vem um pouco do tipo de fibra que ele tem, que está ligado ao seu biotipo? Duas coisas. A gente tem o metabolismo basal, que é o metabolismo de repouso para te manter vivo. Mesmo dormindo, você está gastando energia. Sim, claro. Esse metabolismo basal, cada pessoa tem um grau de metabolismo. O que controla o metabolismo basal é a tireoide, que produz TSH, que converte em T4, que converte em T3, que é o que comanda o metabolismo. Então tem um valor de referência. Todo exame tem um valor de referência. Tá. Se você pegar o valor de referência de um rapaz, que ele está na média do valor de referência, o metabolismo basal dele é meio acelerado. Se ele está no limite máximo do valor de referência, ele é muito acelerado. Então ele queima muita caloria, então ele tem mais dificuldade de não ganhar tanto peso. Que era a brincadeira que a gente chamava o Júlio de metabolismo acelerado. Metabolismo acelerado,